Processo 060, de 25/3/2013, Projeto de Lei 010/2013, institui o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, CAE. Autor, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. Em tempo, antes de colocar em discussão esse projeto, literalmente pela ordem, eu me declaro favorável ao projeto que nós votamos anteriormente, projeto de complementar número 1 de 2013, nos termos do artigo 25 do Regimento Interno, caberia minha votação. Então, eu voto nas duas votações como favorável a esse projeto, apenas para corrigir a formalidade, já que o projeto já havia sido votado e, independente do meu voto, o resultado não mudaria, mas que conste em ata essa correção. Sobre o projeto em discussão, eu gostaria de fazer a defesa e gostaria de falar aqui da mesa mesmo. O presente projeto, ele trata da criação de um conselho que terá como grande objetivo aí discutir a qualidade da merenda fornecida aos nossos alunos, né, alimentação escolar. E é importante a gente abrir essa discussão. Acho que é um avanço institucional a Prefeitura estar criando esse conselho, que vai ter a participação de um membro do Poder Executivo, 2 representantes de trabalhadores da educação, sendo eles professores, né, 2 professores, representantes das APMs, ou seja, os pais, representantes indicados das sociedades civis, por exemplo, sindicato dos professores ou entidades afins, ou até o Conselho Regional, Associação Médica, se quiser indicar um nutricionista. A ideia é criar um conselho para acompanhar a qualidade alimentar, a qualidade da alimentação servida nas escolas. Parece uma coisa óbvia. Nós víamos do modelo da cozinha piloto, né, antigamente, e vimos que a logística disso era muito mais fácil se isso fosse prestado nas cozinhas de cada escola, que é mais ou menos como é feito hoje. Só que é importante ter um órgão fiscalizador, e muito mais que fiscalizar a qualidade da merenda, que se discuta como ela é composta, qual é o projeto, a forma de se abordar e de se construir esse cardápio. Há pouco tempo atrás, eu estava lendo uma matéria muito interessante que fala sobre os registros de óbitos no Brasil. No Brasil, por lei, só é feito a necrópsia, ou vulgo autópsia, nos casos de mortes violentas. Só então em casos de morte violenta que se faz a análise do corpo para saber qual é a real causa daquela morte. Via de regra, as mortes no Brasil são ou parada respiratória ou parada cardíaca, o que é meio óbvio, né, que para morrer ou o coração tem que parar ou você tem que parar de respirar. Então, nós temos um número aí, nós não temos um número real da causa morte brasileira, e nos Estados Unidos, vou chegar até o assunto aqui da merenda, nos Estados Unidos é lei, toda morte é obrigatório fazer a necrópsia. Então, eles têm um dado muito fiel da real causa-morte de todos lá que lá falecem. E essa matéria mostrava o aumento do número de infartos de feto. Imaginem vocês, infartos de feto e derrame de feto. Então a criança está sendo gerada e ela tem um infarto e um derrame na própria barriga da criança devido à má alimentação da mãe. E isso falando o lado mais trágico, né? Isso deve acontecer no Brasil também, só que como nós não temos o controle, não temos nem como identificar. E indo para um momento, né, uma informação um pouco mais visível, o índice de obesidade infantil nos Estados Unidos é alarmante, e no Brasil também já é bastante preocupante. O número de crianças mesmo tendo baixa idade, já no estado obeso, com sobrepeso, e isso está ligado à baixa qualidade de alimentação. Então, como o poder público, pelo menos na idade escolar, dentro das escolas públicas, é obrigado a fornecer alimentação, nada mais pertinente que termos um conselho que vai cuidar disso, né?
A alimentação brasileira, com a base aí do arroz e feijão, ela já é melhor do que o fast food dos enlatados norte-americanos, né? Então a gente tem esse lado bom do costume de alimentação para não seguirmos o mesmo caminho norte-americano de atingir esse nível de obesidade infantil. Mas o conselho que o prefeito propõe aqui a criação, o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, ele vem criar este órgão de fiscalização, de acompanhamento, e volto a saudar e felicitar aqui a composição desse conselho, que vão ter aqui 7 membros, e esse conselho vai ser composto por todas as pessoas interessadas, desde professores até pais, representantes de entidades. Então, acho que é um grande avanço. Isso faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar, então é uma diretriz do Ministério da Educação, mas parabenizo o prefeito pela iniciativa e me sinto bastante representado nesse ato e quero acompanhar o trabalho desse conselho em nome da qualidade de vida dos nossos pequenos cidadãos. Então, essa era a minha contribuição. O projeto continua em discussão. Também vou fazer uso da própria mesa. E na defesa aqui do projeto, em cima de tudo que o novo presidente coloca, é importante salientar que algumas alterações foram feitas justamente para se adequar a uma nova lei federal. Então, essa nova Constituição, por exemplo, ela suprime o representante do Legislativo. E aí causa até uma certa estranheza, mas eu estava explicando para algumas pessoas que me questionaram por que o representante do Legislativo não fará parte desse conselho. E eu respondi, o legislador, por si só, ele já tem essa prerrogativa de ser fiscalizador. Então, nada impede que o legislador esteja acompanhando esse conselho de forma como já é dado pela lei, ou seja, é uma ação inerente ao cargo do vereador. Eu concordo com você, Arildo. Eu já tinha atentado para esse detalhe. Obrigado, vereador. É verdade. E com relação também a uma mudança, acaba aparecendo no projeto, mas hoje as APMs, né, as antigas associações de pais e mestres, elas estão sendo substituídas, pelo menos na rede municipal, pelos conselhos escolares, que são formados com o mesmo interesse. Porém, tem se feito um trabalho muito interessante, porque hoje as escolas passam a ter um recurso que é repassado diretamente para essas associações, para que elas possam fazer a manutenção das escolas, e esses conselhos de escola fazem, então, justamente o acompanhamento. Então, na verdade, esse conselho, ele passa a ser enriquecido, na minha opinião, ele passa a ter um formato mais interessante e mais eficiente, ainda que perca o seu caráter deliberativo, mas recebe aí um caráter fiscalizador. Portanto, eu acho que tem aí um trabalho muito importante à frente, como o vereador Edinho colocou. Eu acho que a merenda escolar, ela é hoje, sem dúvida nenhuma, um fator muito importante na formação, na educação dos alunos, que a gente sabe que boa parte da população ainda às vezes tem a deficiência na sua alimentação dentro da sua própria casa. Então a escola vem até a complementar essa questão. E aí a necessidade de se ter um conselho realmente atuante, um conselho formado por pessoas interessadas em fazer com que isso realmente funcione. Não só em fiscalizar os recursos que vêm do governo federal, através do Plano Nacional de Alimentação, como também de estipular aquilo que realmente deve estar na composição do alimento desses alunos. Portanto, parabéns aí ao prefeito Hamilton, que vem aí atender essa exigência aí da lei federal. O projeto continua em discussão. Eu também, presidente, quero fazer uso da palavra, discussão desse projeto. Eu vejo assim que qualquer iniciativa que venha proteger a criança, o estudante, o adolescente, eu acho que isso é de cunho nobre. Então, eu quero parabenizar a administração por essa iniciativa e também quero fazer aqui uma sugestão para que se pense dentro desse projeto, dentro desse Conselho Municipal de Alimentação Escolar, o CAI,
que se faça também uma pesquisa, fazendo frente com as crianças, com os jovens que estudam na escola, para ver se eles estão gostando da alimentação que está sendo servida, da merenda que está sendo servida nas escolas. Quero lembrar aqui também que, em reunião com o João Roberto, ele colocou um dado aqui muito importante a respeito do número de merendas que são disponibilizadas, né? São mais de 20 mil refeições por dia, né? E reforço, seria muito bom a gente ouvir a opinião das crianças que estudam na escola a respeito de como elas estão enxergando a merenda dentro do município. Eu quero também deixar aqui, claro, para quem está vendo a gente votar nesse projeto, que o exercício do mandato desses conselheiros do CAI é um serviço público relevante e não é remunerado. Então, é uma coisa muito importante também que é bom deixar aqui claro para a população. E eu quero expressar aqui que, com certeza absoluta, eu sou a favor da aprovação desse projeto. O projeto continua em discussão. Eu só gostaria de salientar que eu fico feliz em saber que o Executivo está atualizando as leis, né? Que aqui na mensagem do projeto consta que o conselho que a gente estava tendo era de 2000 e agora está adequando pela lei de 2009. E os membros, composição desse conselho, são realmente quem está no âmbito da unidade escolar, né? Que é os alunos, os pais, a direção. Eu só, assim, não sei a possibilidade de complementar, se for possível, que eu senti, assim, a falta de mencionar um membro do Conselho Municipal da Educação, porque vai ficar duas discussões. Tendo um membro do Conselho Municipal da Educação, não necessariamente como um conselheiro, mas ou como um fiscalizador, já evitaria o Conselho estar recebendo denúncias, outras coisas, já teria um porta-voz dentro desse Conselho, pois, como conselheira municipal, a gente vê a agenda como é escassa. Então, se de repente tivesse um titular do Conselho Municipal de Educação junto com esse grupo, já seria o porta-voz junto ao Conselho Municipal de Educação. Obrigada. O projeto continua em discussão. Eu gostaria de justificar o meu voto aí. Eu acho que veio em boa hora esse projeto, porque ele vai trazer um benefício enorme à nossa cidade, às crianças, e está dando a oportunidade aí para os pais e as entidades estar acompanhando a alimentação que será servida nas escolas para os seus filhos. Então, é um momento único de as pessoas estarem integrando um pouco mais dentro da vida do aluno na escola. Eu acho que é um motivo a mais para estar chamando os pais, as entidades, as pessoas que vão participar desse conselho, para estar mostrando uma realidade diferente. E com certeza a gente torce que as pessoas desse conselho sejam bastante atuantes, e acho que vem em boa hora esse projeto, só justificando aqui o meu voto. O projeto continua em discussão, lembrando que não estamos em votação, estamos ainda na discussão. Eu só quero fazer, baseado naquilo que o Arildo falou, baseado naquilo que a Lucimara falou, né? Então, a gente nota-se que realmente existem algumas sugestões no referido projeto. Por exemplo, existe o CMCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, CMCA. O que eu acho estranho também, até estava conversando com o Valmir aqui, é que o projeto em análise institui o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Itacai. Eu acho que no CAI deveria ser CMAE ou CMAE, Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Eu acho que aqui também está faltando a inclusão da palavra M no Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Então, eu vou tomar a liberdade, não porque é projeto do prefeito, tá? Que com toda certeza já vem fortalecido, porque a bancada aqui é maior,
mas eu até gostaria de pedir, se fosse o caso, a suspensão por 10 minutos para que nós pudéssemos fazer algumas emendas, solucionando as dúvidas, ou poderia adiar para a semana que vem esse projeto? Bom, como eu já fiz discussão do projeto, não vai caber aqui eu fazer a discussão da sugestão, apenas encaminhar, só não ficou claro o que o vereador está solicitando. Qual o senhor está solicitando? A suspensão por 10 minutos ou o adiamento da votação para a próxima sessão? Atendendo às sugestões dos nobres vereadores que assim colocaram. As dúvidas que estão pairando. Bom, já que não foi colocado, então eu vou sugerir, já que não é um projeto de urgência, né, que possamos aí fazer então a emenda, eu sugiro que nós, ao invés de pararmos 10 minutos para fazer a emenda, correr o jurídico, assinar e tal, que a gente adie para a próxima sessão. Pode ser? Então, vou encaminhar a solicitação do vereador Itamar desta forma. Então, o projeto para a próxima sessão, não por uma sessão, para a próxima sessão, semana que vem. Senhor presidente, Pois não. Questão de ordem. Vereador Itamar, o senhor está querendo o adiamento para que Vossa Senhoria apresente emendas no projeto, é isso? Não, eu não tenho interesse de fazer emendas. Apenas eu estou acolhendo as informações dos demais vereadores e sugerir que ele seja adiado para a semana que vem, e aí nós fizéssemos algumas emendas, no caso, para poder complementar o projeto, tirando essas dúvidas. Porque eu acho, com toda sinceridade, eu acho que o Poder Legislativo, como poder fiscalizador, ele também não poderia ficar de fora desse conselho. Então, com relação a isso, o vereador Arildo fez essa pontuação, né? E, gente, eu gostaria de lembrar que o projeto ele foi distribuído aí dia 23 de março. Ele estava aí à disposição para todos fazerem as contribuições necessárias. Então, o senhor me concede uma parte? Pois não. É que esse projeto, ele vem adequar a legislação federal, se adequar à legislação federal, que é 11.497 de 2009. Então, a nova composição e as atribuições, hoje o Conselho já existe, mas com uma composição não tão prática e eficaz. Então, a nova composição está voltada para o setor nutricional, o que é pertinente ao Conselho de Alimentação. Então, eu pensei que o nobre vereador Itamar estava sugerindo uma emenda com relação à sigla, mas se tem esse outro questionamento, eu acho, vereador, que a legislação federal ela é bem clara no que diz respeito à composição. Não, mas a sigla também foi um dado sugerido. Sim, mas presidente, deixa eu... Pois não? Eu acho que, provavelmente, para fazer esse projeto de lei, deve ter tido uma minuta e simplesmente o prefeito seguiu a minuta. Por isso que se resolveu chegar nessa composição. Então, eu acho que não deve ter modificação dessa composição hoje. Senhor presidente, se me dá uma parte também. Talvez eu não me fiz entender na minha colocação, é um pouco contrário do que o vereador coloca. Eu disse que, quando eu li o projeto, algumas pessoas me questionaram por que foi retirado o representante do Legislativo. Então, e eu disse que não haveria necessidade realmente, porque o legislador, o vereador por si só, ele já tem essa função. Então, automaticamente, ele pode estar participando dos conselhos como fiscalizador da população. Então, quer dizer, eu também concordo que não há necessidade de manter. Essa foi a minha colocação. Então, apenas para retomarmos aí o rito regimental... Senhor presidente, só queria encaminhar contra o pedido de adiamento do vereador Itamar e peço para a bancada me acompanhar na votação. Eu também, apesar de não votar, eu não vejo a necessidade desse adiamento, mesmo com relação à sigla. É importante colocar que a emenda diz muito claro, Conselho Municipal de Alimentação Escolar. O primeiro artigo fica instituído Conselho Municipal de Alimentação Escolar. E se CAI é a sigla que vai ficar mais fácil para a população entender, Conselho de Alimentação Escolar, se é no município, fica até meio redundante. Então, acho que isso não é motivo para a gente parar o Poder Legislativo, evitar a regularização desse conselho, para colocar um M, sendo que isso já está previsto na própria redação.
minha opinião enquanto legislador, mas de qualquer forma vou encaminhar o pedido de adiamento para a próxima sessão feito pelo vereador Itamar. O pedido de encaminhamento de adiamento para a próxima sessão do projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam em comissão e os contrários se manifestem. Pedido de adiamento rejeitado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos contrários. O projeto continua em discussão. Não tendo quem queira fazer a discussão do projeto, vamos para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Então, o projeto é apenas aqui adequando a lei do município com a lei federal desde 2009. E os representantes também são importantes aqui, de 5 passaram para 7, que são capacitados para esse conselho. Então, favorável. Vereador Arildo Batista. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Fernando da Ótica Original. Favorável. Vereador Hernani Barreto. Justificando o voto, lembrando que os conselhos são ferramentas da nossa democracia, e esse conselho que está sendo aí reestruturado, ele é paritário. Tem membros da sociedade civil e membros do poder público. Então, eu acho que isso é muito salutar para que as decisões sejam tomadas com bastante consistência. Sou favorável. Vereador Itamar Alves. É claro que eu apenas fiz uma sugestão, até amparado pelos pareceres dos demais pares, e porque se você ler aqui no parecer 108, você vê que está bem grafado aqui em letras bem maiores a palavra Conselho Municipal de Alimentação Escolar. E a continuação do texto continua falando Conselho Municipal. São órgãos colegiados constituídos por um grupo de pessoas designadas para desempenhar uma missão determinada. Então, pelo fato de que foi rejeitada o adiamento ou suspenso por 10 minutos para poder fazer as emendas, também não tem por que eu votar contrário nesse projeto. Por isso, eu sou favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereadora Lucimar Ponciano. Justificando mais um ganho para a sociedade, mais força para a diretoria de escolas, né? Favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Pastor Rogério Timóteo. Justificando o voto também, é interessante esse CAI, esse Conselho de Alimentação Escolar, que vai fiscalizar a merenda dessas crianças na escola, né? E uma vez fiscalizando, vai ficar fácil também para o legislador, porque nós podemos então analisar o trabalho que essas pessoas terão para a sociedade. Favorável. Vereadora Rose Gaspar, eu só quero justificar o voto. Óbvio que eu sou favorável a uma adequação à legislação federal. E aí o questionamento que a vereadora Lucimar faz, ele está pertinente no projeto. Quando ele diz que terá representante dos conselhos escolares, automaticamente o Conselho Municipal de Educação, que os conselhos escolares também fazem parte, vão estar presentes, né? Então, só justificando isso, eu sou favorável ao projeto. O projeto de lei que trata e regulamenta o Conselho Municipal de Alimentação Escolar foi aprovado por unanimidade.